família boa, olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas está a ver esse vídeo. Mando a partir de já um beijo muito grande da Zana, um abraço cheio de afeição e carinho e vamos já para o nosso tema. Nunca mais falei sobre isso, mas dessa vez vamos falar. Esse tema é para alertar algumas pessoas, sim, é para alertar algumas pessoas. Vamos falar das testemunhas de Jeová, um bocadinho, né? Vamos falar da mentira que eles espalham e que temos que perceber que nesse mundo temos várias pessoas que são portadoras de certos tipos de patologia e que isso se evidencia no seu comportamento e na sua forma de viver. Entre eles está a comunidade jovialista, como eu os denomino, não é? As testemunhas de Jeová. Especificamente vamos falar de Paul Williamson. Eu tenho falado muito e tenho, graças a Deus, que consegui, por ter sido uma testemunha de Jeová, entendido que eles são portadores da patologia, muitos deles, a base do ensino das testemunhas de Jeová é psicopática, ok? Muitos deles são psicopatas, sociopatas, narcisistas e pessoas com graves transtornos de personalidade. Entre eles está Paul Williamson. Paul Williamson, Elizabeth Francisco e Pedro Francisco. Esses três e muito mais, muitos deles, formam uma quadrilha, uma gangue. São pessoas que escondem a sua verdadeira identidade, a sua personalidade, tentando transparecer pessoas bondosas, pessoas filantrópicas e enfim. Mas hoje especificamente vamos falar do Paul Williamson. Paul Williamson é um indivíduo já idoso, deve ter os seus 98, 99 ou 112 anos de idade, não sei, muito mesmo mais velho. Ele teve a oportunidade de aprender português no Brasil, foi missionário e, como vocês sabem, os psicopatas ou as pessoas que têm essas tendências da psicopatia gostam de cargos altos, eles gostam de status, eles gostam de estar acima sempre dos outros, têm uma tendência muito intensa, muito grande em se comparar, mas no sentido de sempre estarem acima dos outros, não se adaptam às regras da sociedade, tanto mais que as testemunhas de Jeová têm como uma das suas doutrinas a seguinte: não fazemos parte desse mundo. Então, eles com essas suas doutrinas, eles pensam que eles escondem a sua identidade, a sua patologia, mas na verdade eles revelam quem eles são. Mas nós aqui, as pessoas que fizemos parte desse mundo, muitas das vezes não conseguimos identificar porque estamos fora desse assunto, né? Nós não vivemos na pele um choque tão grande como algo muito grave, por exemplo, feito por uma mãe que supostamente, estou a dar um exemplo, né? Uma mãe que supostamente deve amar todos os filhos, mas não ama. Ela começa a mostrar preferência entre os filhos. E há coisas muito mais graves que acontecem dentro da nossa família que nós começamos a questionar. Há um caso no Brasil de uma moça chamada Camila. Eu até ao postar os meus vídeos, eu tenho tido muito cuidado em falar certas coisas, porque eu não quero falar nada que é contra a lei, não é? Mas eu acho que eu posso falar isso. Há um caso de uma moça Camila brasileira em que a mãe envolve-se com o marido dela, a mãe envolve-se com o genro e hoje são em marido e mulher. Então é só para vos dar um exemplo de que a psicopatia não tem moral nenhuma, né? Mas as testemunhas de Jeová, eles se vendem, eles se apresentam como pessoas que defendem altos padrões de moral, inclusive a heterossexualidade. E nisso eu vou mencionar o Paul Williamson, porque há muitos rumores de que ele seja homossexual, nada contra a homossexualidade, mas ele se apresentando como um pastor que lidera ovelhas, mas que na verdade ele se representa como próprio Jeová, para que as pessoas lhe obedeçam. Há muitos rumores em que ele seja homossexual, mas que se apresenta como testemunha de Jeová, na verdade, para mostrar ou dar a entender que é um grande defensor da heterossexualidade.
não é? Então é por aí. Então quero com isso dizer que Paul Williamson esconde quem ele na verdade é. Eles, na verdade, também nem se apresentam como testemunhas de Jeová. É que eles têm essa tendência de se inserirem num sítio do tipo, é aqui que eu vou conseguir o que quero. Não necessariamente eles defendem aquela religião ou se apresentam como testemunhas de Jeová, porque sempre que existe uma acusação de pedofilia ou de controvérsia sobre as transfusões de sangue, nenhum dos psicopatas vem a público para defender. Eles escolhem sempre um humano, né? Porque os psicopatas têm têm muitas características desumanas, na verdade são desumanos, pessoas desumanas contra humanos, e então sempre que existe uma acusação contra as testemunhas de Jeová, eles escolhem sempre uma pessoa manipulável, um humano que caiu nessa balela deles, para vir a público, mesmo na televisão, se for necessário, defender a tal religião. Um Paul Williamson, uma Elizabeth sueca, que tem características fortes também da psicopatia. Elizabeth casada com Pedro Francisco. Esses nomes, quem foi testemunha de Jeová nas congregações portuguesas, mais precisamente na congregação portuguesa Portuguese South Battersea em Heath Road, conhece de quem eu estou a falar. É uma mulher que odeia a própria filha, ameaça a própria filha de fazer maldades se ela deixar de ser testemunha de Jeová, apreende os passaportes das crianças, dos filhos, né, que agora já são adultos, mas desde criança ela já mete na cabeça da Rosalinda e do William que viajar é errado. Viajar não é para eles, porque ela põe o medo de que o avião vai explodir e eles vão morrer. Isso para quê? Isso para lhes pôr com medo de viajar, para que eles não fujam deles, né? No caso dos psicopatas, no caso, não fujam dela, porque ela aprisiona, né? Ela aprisiona e obriga os filhos a serem testemunhas de Jeová. E para defender a sua ideia de mãe falsa, né? Para não darem conta que ela é portadora da sociopatia ou da psicopatia, eles recorrem à Bíblia em Efésios 6, 1 a 3. É dessa maneira que eles aprisionam os filhos. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem na vida. Então esse é um texto que as mães, os genitores psicopatas dentro das testemunhas de Jeová, e não só, também em outras religiões, porque a psicopatia não está só dentro das testemunhas de Jeová, está em todo mundo, inclusive da nossa própria família. Pode ser nosso pai, nossa mãe, nosso filho ou nossa filha, nosso tio ou nossa tia ou nosso avô. Pode comportar qualquer pessoa. É uma patologia psicológica como uma doença física que pode afetar a qualquer pessoa, né? Mas pronto, eu falo que ela está bem inserida dentro das testemunhas de Jeová, porque eu fui uma delas, e chego a essa conclusão depois de consumir muito conteúdo sobre isso. Eu inclusive entrei num curso, estava a fazer Access to Medicine com a intenção de ser psiquiatra, por causa desse tipo de comportamentos que a pessoa até nota na própria família e não acredita. Não acredita que acontece, que alguém não se alegra com teu sucesso, com que teu próprio familiar, e isso existe muito em Angola também, fazendo um parênteses aqui, só um bocadinho mais longo, isso existe em familiares matarem-se entre si, entre família, porque não quer ver o sucesso do irmão ou da irmã, a alegria daquele ou daquele funciona. Então temos que ver que em Angola existe muito a psicopatia, a sociopatia, e a morte por envenenamento existe muito, até porque nunca haverá investigação de quem foi a pessoa que matou. E isso existia muito também no tempo de Jesus, porque não havia câmaras como existe hoje, não havia a investigação que existe hoje. Mas enfim, voltando ao nosso tema, eu vou me concentrar em falar sobre Paul Williamson, mas fiz também aqui um paralelo sobre a Elizabeth, a sueca, nacionalidade sueca, casada com Pedro Francisco, e elas minuciosamente também escolhem o seu parceiro que seja uma pessoa sem poder, para elas dominarem. No caso do Pedro Francisco, ele apresenta um documento português falso à tal Elizabeth por vergonha, para mostrar que também tem
a nacionalidade europeia para mais fácil ser aceite. Mas eu digo parabéns para Pedro Francisco e bem feito para Elizabeth, porque o Deus da Elizabeth, a sueca, é o Paul Williamson. O Deus da Elizabeth é o Paul Williamson. Entre a Elizabeth escolher a morte de Paul Williamson ou a morte de Pedro Francisco, ela escolhe a morte de Pedro Francisco. Porque como psicopata, a Elizabeth, como psicopata, a Elizabeth vai escolher quem ela encara como ídolo, né? Porque o Pedro Francisco está a ser usado. Pedro Francisco é uma pessoa que não tem poder, entrou nesse casamento com uma mentira, com um documento falso e simplesmente, como todo psicopata, eu tenho que estar acima de ti, porque eles usam muito a comparação. E a comparação tem que ser sempre no sentido deles estarem acima da outra pessoa, nunca abaixo. Mas prontos. Falando do Paul Williamson, ele esconde a sua identidade, que ele, na verdade, é homossexual, nada contra, mas quer mostrar-se defensor da heterossexualidade. Eles alteram a Bíblia a conta-gotas. As testemunhas de Jeová alteram a Bíblia, eles não vão alterar a Bíblia assim de uma vez para assustar as pessoas, mas eles fazem isso a conta-gotas e com a interpretação deles distorcida sobre a Bíblia, é assim que eles manipulam e enganam muitas pessoas. Eles são donos de grandes gráficas, por isso eles têm a facilidade em alterar a versão deles da Bíblia para enganarem as pessoas. Isso é um ponto. O segundo ponto que o Paul Williamson mente e que eles enganam assim a toda a gente é sobre o nome de Deus. Eles alegam que o nome de Deus é Jeová e como donos de gráficas, podendo alterar a Bíblia, com facilidade, eles inserem esse nome. Eles inserem esse nome, Jeová. Mas por que eu digo, e que vocês podem concordar comigo, uns vão concordar, outros não, que o nome do verdadeiro Deus não é Jeová? O nome, por quê? Porque vamos pelo primeiro ponto. Quando Moisés estava para libertar o povo, quando Moisés estava para libertar o povo israelita da escravidão, ele teve uma conversa com Deus e ele questionou e perguntou a Deus: se os israelitas me perguntarem quem me enviou, a quem eu devo anunciar? E Deus disse: anuncie o Senhor te enviará ou mostrarei ser, alguma coisa assim. Não disse o nome Jeová. Se o nome do verdadeiro Deus fosse Jeová, ele simplesmente diria a Moisés: diz que foi Jeová que te enviou. E não foi isso que aconteceu, por vários motivos. Até porque Deus havia de se, vamos assim dizer, de se apresentar ou de se transformar em várias situações, vamos assim dizer. No caso, ele usou pragas para mostrar ao faraó quem é mais forte. Então, um nome ali específico não iria responder, saciar a curiosidade dos israelitas, até porque se Moisés dissesse que foi Jeová que me enviou, eles iam dizer: está onde esse Jeová? Então Deus preferiu deixar o nome de lado e se apresentar de uma outra forma. Este é o primeiro motivo. O segundo motivo, o que vocês podem notar aqui, é que sempre que nos tempos, quando Jesus esteve aqui na Terra, né, há quem acredita que ele esteve, há quem não acredita, mas pelos relatos da Bíblia, para quem acredita, né, os fariseus questionaram sempre a Jesus: quem é que te enviou, quem é essa pessoa tão grandiosa? Porque os fariseus e os saduceus, né, eles se identificavam, eles se valiam muito pela grandiosidade. Né? Psicopata e narcisista, tanto homem como mulher, eles gostam da grandeza. Então, como viam que Jesus estava a se tornar grande pelas obras que ele fazia, curar doentes, ressuscitar mortos e etc., entre outros milagres, os fariseus questionaram a Jesus: mas quem é este que te dá esse poder para tu fazeres isso? E Jesus nunca disse que foi Jeová. Porque se o nome de verdadeiro Deus fosse Jeová, e como as testemunhas de Jeová alegam que Jesus era filho de Deus, ele ia dizer: o nome do meu pai é Jeová, foi Jeová que me enviou. Segunda prova. Terceira prova que eles mentem, que Paul Williamson mente sobre o nome de Deus, é a oração do Pai Nosso.
A oração do Pai Nosso, outra vez, vamos nos voltar a Jesus, que ensinou os seus discípulos como devem orar. E depois, no outro vídeo, eu também vou dizer que Jesus sabia que entre os seus discípulos havia psicopatia, porque Jesus tinha uma forma de falar com os psicopatas, os saduceus e os fariseus, e tinha uma outra forma de falar, obviamente, com as pessoas que acreditavam em Deus. Então, dizer aqui que na oração do Pai Nosso, se o nome do verdadeiro Deus fosse Jeová, Jesus iria dizer: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Jeová. Porque o nome de Deus aí iria ter que ser santificado. E uma vez que Jesus mencionou que o teu nome seja santificado, ele poderia muito bem mencionar o nome de Deus, e não foi o caso. E em muitas outras situações, passagens da Bíblia, Deus nunca se identificou como sendo Jeová. Mas ao contrário disso, Deus se identifica por vários títulos. Eu sou o Salvador, eu sou o pastor, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Então Deus nunca se identificou, o meu nome é X. Então isso é mais uma mentira que as testemunhas de Jeová espalham, porque eles na verdade são psicopatas, eles se apartam da sociedade precisamente para que as pessoas não percebam a sua identidade, e eles não promovem o ensino superior. Claro que tem muitas testemunhas de Jeová que frequentam universidades e que têm licenciaturas e que têm, mas não é algo que eles aprovam. E vocês sabem muito bem que o psicopata, vivendo no mundo em que é regido por leis, eles sabem que eles não podem diretamente, por escrito ou não só, proibir, proibir que as pessoas frequentem o ensino superior. Eles fazem tudo de uma maneira em que eles vão aplicar o gaslighting, ou seja, eles desaconselham o ensino superior, mas se, como todo psicopata, se ele for confrontado ou acusado de que eles proíbem o ensino superior, nada do que eles dizem pode ser provado, ou seja, dá sempre aquela margem para o gaslighting, ou seja, de não ser provado que o que eles estão a dizer é verdade. Então, os psicopatas, as testemunhas de Jeová, sempre vão desincentivar as coisas de uma maneira em que, se eles forem acusados, não há nada que prove que eles estão a fazer isso, simplesmente. Porque eles sabem que esse mundo que as pessoas vão acreditar quando tiverem provas, não é? Mas uma das provas de que muita coisa pode ser provada é o resultado disso, o efeito disso. Você pode ter um homem ao teu lado que te diz por A mais B durante 10, 20, 15 anos que ele te ama, mas qual é o resultado desse amor? Porque o amor é provado por ações e não por palavras, né? E então muitas dessas pessoas que não têm afeição, que nasceram sem a capacidade de amar, sem empatia, usam o vocabulário emocional para enganar muita gente. Mulheres enganando homens e homens com essa patologia também enganando mulheres. Então, qual é o resultado de alguém que diz que ama, mas na verdade não ama? Para você dar conta, né? Isso me refiro quando digo que as pessoas usam palavras e não há assim uma prova técnica, mas nós podemos ver pelos resultados. Uma pessoa que diz que te ama, você vai notar que ela não te ama porque as portas na tua vida não se abrem. Você se torna uma pessoa mais feia, você se torna uma pessoa menos apresentada, mal amanhada, você vai apresentar quadros de depressão, quadros de ataque de pânico, vais apresentar ideias suicidas. A tua vida no geral não vai progredir. Então, isso é um alerta, é um sinal para que nós
como é que eu posso dizer, analisemos as pessoas em nosso redor, se são tóxicas ou não, porque é precisamente essa toxicidade que nos impede de progredir na vida e mais ainda quando essa toxicidade, quando essa maldade vem de membros da família, porque desconfiar de uma mãe, desconfiar de um pai, desconfiar de um marido ou de uma esposa, quer dizer, pessoas próximas que supostamente realmente devem nos amar, mas que na verdade estão a nos prejudicar psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, em todos os sentidos. Prontos. Então, dizer aqui que a terceira coisa que eles apoiam é a escravidão. As testemunhas de Jeová promovem a escravidão. Você pensa que você é livre, mas na verdade você vive numa escravidão. Você tem um estilo de vida em que a maior atenção é dada a eles e a tua vida não progride de maneira nenhuma. Por isso é que eles usam um vocabulário também enganoso, elogiando-te quando tu te batizas. Eles vão utilizar cargos usando as palavras como privilégios, os cargos deles dentro da organização. Eles vão implementar a palavra privilégios, que é para as pessoas pensarem, não, é um grande privilégio ser pioneira, é um grande privilégio ser betelista, é um grande privilégio ser testemunha de Jeová, mas na verdade eles são psicopatas que atraem humanos para a sua própria desgraça, porque o psicopata se alegra com a desgraça alheia. Ok? Eles promovem a escravidão, inclusive das crianças, porque eles não dão alternativas nas crianças, nem dão voz às crianças. Eles silenciam até eles se tornarem adultos. E com essa teoria de que honra teu pai e tua mãe, as crianças põem na cabeça, não, é meu pai, é minha mãe, ele quer o melhor para mim. Mas na verdade você pode ter um talento de querer ser cantora, a mãe diz que não, porque esse mundo vai ser destruído no Armagedon. A criança pode querer ser modelo fotográfica, não, porque isso é uma coisa mundana, Jeová não aprova. O próprio Jeová, o Jeová que eles estão a dizer, que eles estão a ser enganados, que estão a pensar que é o Jeová da Bíblia, é o próprio ancião. É o próprio ancião da congregação. Então, para dizer aqui que eles desincentivam mesmo, fazem com que os pais aprisionam os filhos, entristecem os filhos, enganando, cobrindo com esse versículo na Bíblia, honra teu pai e tua mãe, mas na verdade eles estão a ser escravos de homens que escolheram o nome Jeová para inserir na Bíblia como Deus, mas na verdade eles, os psicopatas, é que alteram a sua versão da Bíblia, fazendo com que as pessoas sejam escravo deles. Então, para dizer aqui que o grande mentiroso aqui, os maiores grandes mentirosos e que não sabem analisar linguagem emocional, são, em primeiro lugar, Paul Williamson, da congregação que eu tive, esse inglês, Paul Williamson, que aprendeu português, Elizabeth, a sueca, que odeia a sua própria filha, que não é filha, que ela encara como escrava, né? Ameaçando-a que ela tem que ser sempre testemunha de Jeová. E o próprio Pedro Francisco. Desses todos aí, tem muitos que tremem Paul Williamson, inclusive o próprio Pedro Francisco. Não sei se por ele não ter documentação aqui, porque o objetivo dele de se casar com a sueca era ter o passaporte sueco. Não se sabe se ele tem residência aqui, mas acredito que por ele viver uma vida escondida, a Elizabeth não renova a residência dele por matrimônio, não é? Porque sabe que se ele tiver uma residência permanente, pode fugir dela. Enfim, casamento de bungle, casamento de falsidade, casamento contraído por motivos errados, dá sempre errado. Acaba sempre em sofrimento, mas as pessoas, por terem um ego fraco e por causa da idade, querem a todo custo apresentar família na sociedade, mas dentro de casa, dentro do peito, dentro da mente, sofrem uma tristeza terrível. Uma tristeza terrível. Mas enfim, prontos, para dizer aqui, era para destacar aqui a personalidade psicopática do Paul Williamson e para vos dizer aqui que quem são os mais destacados dentre
as testemunhas de Jeová que têm essa patologia dentro das congregações portuguesas aqui em Londres. Então, basicamente é isso, né? Que eu venho falar aqui, não tenho medo nenhum. Se eles quiserem me processar, levantar algum processo contra mim, eles são livres de fazer isso, porque na verdade uma pessoa se encolhe mesmo muito quando não está legalizada num país, tem que aturar muita coisa, mas quando Deus te levanta e ajuda-te a te legalizares e a teres conhecimento dos teus direitos e que a pessoa pode fazer desenvolvimento pessoal, pode progredir, aumentar em conhecimento, então a pessoa posiciona-se para defender os seus próprios direitos, algo em que os psicopatas não acreditam. Tanto mais que quando eles acusados de matarem muita gente por recusas de transfusões de sangue, eles depois dizem não, é vontade de cada um de decidir se toma sangue ou não, mas na verdade eles violam um grande direito que é o direito do paciente. Não é um ancião, não é pastor nenhum que tem que decidir se você toma sangue ou não. Isso é uma responsabilidade da família e dos seus familiares, se devem ou não tomar sangue. Não estou a dizer que devem ou não devem, mas existe o direito do paciente e isso, Bíblia nenhuma, pastor nenhum tem o direito de decidir por ti. Então era isso basicamente, pessoal, que eu queria dividir convosco. Estou à espera, obviamente, dos comentários. Uns vão ser a favor, outros vão ser contra. Uns vão responder ou outros não. Mas muita gente já sabe disso e muita gente, inclusive, não consegue deixar de ser testemunha de Jeová por vergonha. Por vergonha. Então isso é uma coisa muito triste, todo mundo é suscetível a ser enganado, todo mundo é suscetível a errar porque somos humanos, mas dando um exemplo muito prático, tu comendo uma comida que sabes que está a fazer mal, tu vais parar com isso. Agora, se tu pela vergonha decides continuar ali, mesmo sabendo que aquilo é mentira e te põe triste, isso já é decisão de cada um. Não podemos interferir até aí. Muito obrigada por me ouvirem. Eu agradeço a todos os meus subscritores que estão no meu canal. O mais importante para mim não é a quantidade de likes, a quantidade de subscritores, a quantidade de views, mas sim passar um conteúdo verídico, um conteúdo às vezes com bom humor, um conteúdo em que as pessoas se identificam e um conteúdo de qualidade, sobretudo de qualidade. O resto, devemos saber quem nós somos, os nossos próprios valores, os nossos critérios e sempre querer progredir na vida, Deus no comando e nos protegermos acima de tudo. Deus não permite que nós continuemos no engano para a vida toda. Seja estando numa religião, seja estando num relacionamento ou em qualquer outro aspecto da nossa vida. Muito obrigada pela vossa atenção e até o próximo vídeo. Um beijo muito grande, Feliz Natal e próspero Ano Novo.